O mundo se acostumou a enxergar a guerra por meio de trincheiras, tanques e explosões. Mas a guerra mais perigosa do século XXI não começou com um tiro. Ela nasceu no escuro, em servidores invisíveis, em corredores silenciosos do Oriente Médio. Uma guerra em que soldados usam códigos criptografados, drones fora do radar e assassinatos cirúrgicos. Estados Unidos, Israel, Irã, três forças presas em um tabuleiro de xadrez global, onde um único erro pode incendiar o planeta. Você acha que esse conflito começou ontem, com um míssil riscando o céu? Não. Para entender o que está acontecendo agora, você precisa olhar para o que ficou escondido por décadas. Eu sou o Agente. E hoje vamos investigar a Guerra das Sombras. Um conflito que atravessa gerações, alimentado por sobrevivência, espionagem e ambição absoluta. Antes de escolher um lado, é preciso voltar no tempo. 1953. O Irã ainda não era inimigo do Ocidente. Era uma democracia frágil, em formação, mas carregava algo que movia impérios: petróleo. Quando o primeiro-ministro iraniano decidiu nacionalizar as reservas de petróleo, Estados Unidos e Reino Unido reagiram sem hesitar. A CIA coordenou uma operação secreta conhecida como Operação Ajax, um golpe de Estado. O governo caiu e, em seu lugar, o Shah do Irã assumiu o poder absoluto. Durante 25 anos, Teherã se tornou o grande aliado americano no Oriente Médio. O Shah modernizou o país, comprou armas dos Estados Unidos e manteve relações estáveis com Israel. Mas, sob a superfície de riqueza e aparência ocidental, o país fervia. Para muitos iranianos, ele era apenas um fantoche estrangeiro. Um governante sustentado pela repressão e por uma polícia secreta brutal. Em 1979, a pressão explodiu. A Revolução Islâmica varreu o Irã. O Shah fugiu e o Ayatollah Khomeini assumiu o controle, transformando o país em uma república islâmica. A partir dali, tudo mudou. Os Estados Unidos passaram a ser o grande Satã. Israel, o pequeno Satã. Já não se tratava apenas de política externa. Era ideologia, era fé, era ruptura total com a antiga ordem. E foi ali que a Guerra das Sombras começou a tomar forma. O primeiro grande choque veio poucos meses depois. Em novembro de 1979, estudantes iranianos invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram 52 americanos reféns. Por 444 dias, o mundo inteiro assistiu em suspense. Uma missão militar americana tentou resgatar os reféns. Terminou em desastre, com helicópteros destruídos no deserto iraniano. A imagem de invencibilidade dos Estados Unidos foi ferida diante do mundo. O Irã havia mostrado que podia humilhar uma superpotência. E à distância, Israel observava tudo em silêncio, calculando a nova ameaça. Israel é um país pequeno, cercado por memórias de guerra e ameaças de extinção. Sua doutrina de segurança é simples e impiedosa. Nenhuma ameaça existencial pode amadurecer. Se um inimigo promete destruí-lo, Israel leva a promessa ao pé da letra. E o novo regime iraniano transformou essa hostilidade em eixo central da sua política externa. Duas nações sem fronteira direta se tornaram inimigas mortais. Mas como travar uma guerra contra um inimigo a milhares de quilômetros de distância? Você não move exércitos, você cria tentáculos. O Irã desenvolveu uma estratégia brilhante e letal, o eixo da resistência. Em vez de enfrentar Israel e os Estados Unidos diretamente, passou a financiar, treinar e armar milícias por todo o Oriente Médio. No Líbano, na Síria, no Iraque, no Iêmen, uma rede espalhada como teia sobre a região. Sempre que Israel ou os Estados Unidos tentavam apertar o cerco contra Teherã, eram atingidos por forças sem rosto, foguetes de fronteiras vizinhas, navios sabotados na escuridão. Bases americanas atacadas por drones sem assinatura.
O Irã podia ferir seus adversários sem assumir a autoria. Era a lógica perfeita da negabilidade plausível. O golpe vinha, mas a mão permanecia invisível. Israel e Estados Unidos entenderam rapidamente o jogo e decidiram responder com armas ainda mais silenciosas: inteligência, infiltração, sabotagem e guerra cibernética. No início dos anos 2000, um novo temor tomou conta do Ocidente: o programa nuclear iraniano. Teherã dizia que tudo era pacífico, voltado para a energia, mas serviços de inteligência do mundo inteiro suspeitavam de algo maior: a corrida pela bomba. Para Israel, um Irã nuclear não seria apenas uma ameaça, seria o ponto sem retorno. Um ataque aéreo direto contra instalações enterradas em montanhas poderia incendiar a região inteira. Então, americanos e israelenses criaram uma arma que não produzia explosão nem fumaça. Uma arma feita de cálculo, código e silêncio. O nome dela era Stuxnet, o primeiro cyberataque destrutivo da era moderna. Era um vírus tão sofisticado que parecia ficção científica. O Stuxnet não foi criado para roubar dados. Foi criado para uma única missão: penetrar as instalações nucleares ultra-secretas do Irã, assumir o controle das centrífugas de enriquecimento de urânio e levá-las à autodestruição. E fazia tudo isso enquanto os monitores exibiam normalidade absoluta. O programa nuclear iraniano foi atrasado por anos sem que um único tiro fosse disparado. Mas aquilo era só o começo. Em seguida, a guerra saiu dos sistemas e entrou nas ruas. Cientistas nucleares iranianos começaram a morrer em ataques misteriosos em plena Teherã. Motocicletas emparelhavam com carros no trânsito. Homens sem rosto colavam bombas magnéticas nas portas e desapareciam na multidão. Instalações militares explodiam durante a madrugada em incidentes jamais explicados. A mensagem era brutalmente clara: nós estamos dentro da sua casa. O Irã reagiu com paranoia e caça a infiltrados. Teherã sabia que estava sendo observado do espaço, vigiado pela rede e perfurado por agentes em solo. A suspeita contaminou tudo. O jogo de gato e rato entre Mossad, CIA e Guarda Revolucionária Iraniana se tornou uma das maiores guerras de espionagem do planeta. A Guerra das Sombras se aproximava do ponto de ebulição. Então a regra não escrita desse conflito começou a ruir. O tabuleiro virou. A guerra deixou de ser apenas espionagem, sabotagem e ataques secretos. Pela primeira vez, a luz do dia começou a revelar o que antes vivia escondido. E o que emergiu tinha potencial devastador. O mundo estava prestes a descobrir o que acontece quando potências armadas até os dentes concluem que diplomacia e operações clandestinas já não bastam. Em 2015, houve uma tentativa de frear o relógio. Estados Unidos e outras potências assinaram com o Irã o acordo nuclear. A proposta parecia simples. O Irã limitaria seu enriquecimento de urânio e o Ocidente suspenderia sanções que sufocavam sua economia. Por um instante, pareceu que a diplomacia havia vencido. A temperatura diminuiu. A Guerra das Sombras desacelerou. Mas no Oriente Médio, a paz quase sempre é apenas uma pausa armada. Em 2018, os Estados Unidos abandonaram o acordo. A justificativa era direta. O tratado não barrava a influência militar iraniana na região. Washington iniciou a política de pressão máxima. Sanções pesadas voltaram a esmagar a economia do Irã. A expectativa era forçar o regime a ceder. Mas Teherã fez o oposto. Reativou suas centrífugas e retomou o avanço nuclear. A Guerra das Sombras renasceu mais agressiva do que antes. Navios petroleiros passaram a ser sabotados no Golfo Pérsico. Drones atingiram refinarias sauditas e abalaram o mercado global em poucas horas. A mensagem iraniana era inequívoca: se o Irã não puder vender seu petróleo, ninguém na região venderá em paz. Ninguém assumia oficialmente a autoria.
mas todos reconheciam a mão por trás da cortina. O arquiteto dessa engrenagem tinha nome: Qassem Soleimani. Ele não era apenas um general, era o mestre das sombras, o comandante da Força Quds, unidade de elite responsável pelas operações externas da Guarda Revolucionária. Por 2 décadas, foi o cérebro do eixo da resistência. Soleimani cruzava Iraque, Síria e Líbano em missões silenciosas, armando milícias e costurando alianças. Para o Irã, era um herói nacional. Para Estados Unidos e Israel, o adversário mais perigoso do Oriente Médio. E em 3 de janeiro de 2020, essa peça central entrou na mira. Ao desembarcar em Bagdá, no Iraque, ele já estava sendo caçado. Soleimani entrou em um comboio, sem saber que um drone MQ-9 Reaper americano o seguia do alto, em silêncio absoluto. Em segundos, mísseis Hellfire cortaram a noite. O arquiteto da guerra indireta foi eliminado. O tabuleiro foi sacudido e o mundo inteiro prendeu a respiração. A expressão Terceira Guerra Mundial dominou a internet. O Irã prometeu vingança severa e dessa vez não recorreu a milícias. Reagiu diretamente. Dias depois, lançou dezenas de mísseis balísticos de seu próprio território contra bases americanas no Iraque. A guerra invisível havia sido arrastada para a superfície. Milagrosamente, o confronto foi contido antes de explodir em escala maior. Mas Israel aproveitou o caos para aprofundar sua campanha silenciosa. Meses depois, Mohsen Fakhrizadeh, principal nome do programa nuclear iraniano, seguia de carro pelos arredores de Teherã quando foi atingido em uma emboscada cirúrgica. Não havia atiradores visíveis. A arma, segundo relatos, era uma metralhadora controlada remotamente, assistida por inteligência artificial, instalada em um veículo que se autodestruiu após o ataque. Parecia roteiro de cinema, mas a mensagem era real. Não importa onde você esteja, nós podemos alcançá-lo. O Irã recebeu o recado como humilhação e ameaça existencial. Pressionado internamente e exposto diante dos inimigos, o regime decidiu recorrer ao seu maior trunfo, o Anel de Fogo. Hezbollah, no Líbano. Hamas, em Gaza. Houthis, no Iêmen. Décadas de apoio iraniano começavam a apertar o cerco ao redor de Israel. E nesse cenário entra uma das maiores maravilhas tecnológicas da defesa moderna, o Domo de Ferro. Para enfrentar enxurradas de foguetes baratos lançados por milícias, Israel desenvolveu um sistema que combina radar, cálculo instantâneo e interceptação precisa. Se o projétil vai cair em área vazia, o sistema ignora. Se ameaça uma cidade, ele reage em segundos e destrói a trajetória no céu. Uma guerra de algoritmos contra a artilharia. Mas a pressão acumulada finalmente explodiu em um nível irreversível. Depois de um ataque atribuído a Israel contra o complexo diplomático iraniano em Damasco, que matou oficiais de alto escalão da Guarda Revolucionária, Teherã concluiu que a antiga contenção já não bastava. Uma linha vermelha havia sido cruzada. O líder supremo do Irã declarou que a paciência estratégica havia terminado. E na calada da noite, alarmes começaram a soar em Israel. O céu foi tomado por pontos de luz. Pela primeira vez na história, o Irã lançou um ataque militar massivo e direto a partir do seu próprio território contra o Estado de Israel. Centenas de drones suicidas, dezenas de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos rasgaram a atmosfera antes de cair sobre o Oriente Médio. A Guerra das Sombras, ao menos por uma noite, pareceu ter acabado. Aquilo já não era teatro clandestino. Era conflito aberto, em tempo real, transmitido por celulares para o planeta inteiro. O fim da contenção parecia ter chegado. Mas o que o mundo viu naquela noite foi uma das maiores operações de defesa aérea da história. Caças dos Estados Unidos, do Reino Unido e até de países árabes vizinhos subiram para interceptar drones iranianos antes que alcançassem Israel.
Mísseis foram destruídos em pleno espaço aéreo. Quase tudo foi neutralizado. Foi uma demonstração esmagadora de tecnologia, coordenação e poder militar. Israel respondeu de forma calculada, sem espetáculo e sem alarde. Um ataque cirúrgico atingiu o sistema de radar que protegia instalações nucleares no coração do Irã. A resposta veio na velha linguagem das sombras, precisa, silenciosa e profundamente simbólica. A mensagem era inequívoca. Nós podemos tocar suas instalações nucleares quando quisermos, e vocês talvez nem percebam. Depois disso, os dois lados recuaram alguns passos. Ninguém deseja uma guerra total, porque ambos conhecem o preço da destruição mútua. Mas o relógio continua correndo. Agências de inteligência estimam que o tempo necessário para o Irã obter material físsil suficiente para uma arma nuclear caiu drasticamente. O que antes levaria um ano, agora pode levar semanas, talvez dias. A Guerra das Sombras não terminou. Ela apenas entrou em uma fase ainda mais perigosa. Estados Unidos e Israel sabem que um Irã nuclear mudaria o equilíbrio global de poder. O Irã, por sua vez, sabe que recuar agora pode soar como fraqueza. E no centro desse xadrez global, a verdade sempre morre primeiro. Cada ciberataque, cada assassinato seletivo e cada acordo rompido empurra o mundo mais perto da meia-noite. Quem vai piscar primeiro? O planeta observa. O planeta espera. E você? O que acha que acontece quando esse relógio zerar? Deixe sua teoria nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o próximo capítulo pode mudar tudo o que você acredita saber. Eu sou o Agente e a investigação continua.